No Brasil foram registrados cerca de 66 mil casos de AIDS entre jovens de 13 a 24 anos, no ano de 2009. Isso representa 11% dos casos notificados de AIDS no país. As doenças sexualmente transmissíveis são causadas por vários tipos de agentes. Algumas DSTs são de fácil tratamento e rápida resolução. Outras, contudo, têm um tratamento mais difícil e prolongado. O assunto do programa de hoje é DST. Algumas DSTs podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher. Logo, há uma necessidade de sensibilização da população sobre a prevenção através do uso da camisinha. Essas doenças, quando não diagnosticadas e tratadas, podem evoluir para complicações graves e enfermidades, como câncer e até a morte. Será que as pessoas estão informadas sobre DST? Sabem o que são DSTs e como preveni-los? Doença sexualmente transmissível. Se previne com camisinha e outros tipos de, meio de prevenção. DST é doenças sexualmente transmissíveis, não é? DST para mim seria, no caso, qualquer tipo de doença vinculada através de sexo sem proteção. DST são doenças sexualmente transmissíveis através de atos sexuais. As pessoas que não se previnem correm o risco de pegar com um parceiro que de repente tem esse tipo de doença. Segundo o Ministério da Saúde, estudos e pesquisas de excelência nos diferentes campos do conhecimento realizados no Brasil na área de HIV, AIDS e DSTs ajudam na formulação de políticas públicas, transformando os resultados desses estudos em saúde e prevenção para a população. O Brasil é referência internacional no controle e tratamento de DSTs, inclusive a Universidade Federal Fluminense, com o setor de DSTs, no endereço eletrônico que aparece aí embaixo no seu vídeo, www.dst.uf.br. No programa de hoje, nós temos como convidada a professora doutoranda Cristina Portela da Mota, que é especialista em sexualidade pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Agradeço a sua presença, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Essas doenças são variadas, são muitas, né? E a gente sabe que na mídia existe um apelo muito grande a esse estímulo, né? À sexualidade, à puberdade precoce, que é um assunto muito falado hoje. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente como que a senhora vê essa apelação ao sexo na mídia e a sua relação entre sexo, sexualidade e DST. Primeiramente, eu queria agradecer ao coordenador, professor Jorge, que, junto com a UniTV, é uma iniciativa desse espaço para a saúde, porque a gente sabe o quanto a mídia hoje é uma grande incentivadora e aliada, um instrumento de grande valia para discussões no campo da saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente pensa numa saúde voltada para a prevenção, onde a melhor arma da prevenção é a educação, né? Então, estar num programa onde a gente possa trabalhar com uma visão multidisciplinar, né, com vários olhares para um público variado, isso é muito gratificante. Parabenizar o coordenador e mais a Universidade Federal Fluminense por esse espaço estar acontecendo dentro da amplitude que a UF tem no estado do Rio de Janeiro como uma unidade formadora. Obrigado. E quando a gente começa a falar das DSTs e do como isso está se propagando na mídia, a gente traz uma questão muito importante que é relacionada à sexualidade. E um dos aspectos mais relevantes que a gente tem que destacar, mais importante, é a questão que a sexualidade durante muito tempo na nossa existência, ela foi vinculada de uma forma bastante privada, num espaço bastante controlado, né? E com isso faz com que era um tema bastante mitualizado, né? As pessoas têm uma série de questões, tabus, né? crendices, né? Que são aspectos culturais relevantes quando a gente fala também, não só de sexualidade, mas de saúde, mas que a gente começa a pensar que durante muito tempo esse tema foi renegado a um espaço muito privado,
né? E a mídia, ela vem estar ajudando nesse caminhar das discussões no campo da sexualidade, que não envolve só as doenças sexualmente transmissíveis, apesar de hoje ser o foco da nossa discussão, mas ela amplia uma discussão muito mais ampla, muito mais profunda, que é altamente contemporânea, é altamente novo falar desse assunto hoje, e a mídia está trazendo uma grande discussão positiva para esse assunto, né, para esse tema. Mas aí essa coisa da apelação, né, do tabu do corpo perfeito, da exposição do corpo, isso não acaba de certa forma estimulando a ter uma sexualidade mais cedo dos adolescentes e isso ser um fator de vulnerabilidade para a doença sexualmente transmissível? Com certeza. Um dos aspectos, qualquer veículo de informação, seja ela a mídia, seja ela a literatura, os livros, os manuais, enfim, qualquer veículo de informação, muitas vezes a forma que você vai passar essa informação, ela tem os dois aspectos, né? Os aspectos positivos e os aspectos negativos. Eu falei um dos aspectos positivos da mídia, né? De estar trazendo debates em determinados núcleos familiares, núcleos de educadores, núcleos de profissionais de saúde, para um tema que durante muito tempo a gente falava no espaço privado, mas sempre ficava bastante temeroso para falar desse assunto por conta dos tabus e crendices. E um dos pontos negativos é justamente como está chegando essa informação, né? Como é que está se propagando essa questão da veiculação da sexualidade, onde a matriz da sexualidade é o corpo, né? Como é que a gente pensa esse corpo como essência do ser humano, como uma essência de saúde que merece ter uma atenção maior por conta das questões. Então, isso gera que a mídia cria muitas vezes estereótipos, não só a mídia, como a própria sociedade geral, né? Ela começa a criar estereótipos, colocando o indivíduo dentro de fórmulas que são pré-estabelecidas, que são organizadas e que muitas vezes começa a engessar esse indivíduo de forma em que cria determinados padrões de comportamento, né? E aí se dá em vários aspectos, está atingindo a nossa população jovem, né? Que esse culto à beleza, esse culto de atingir os padrões aceitáveis pela sociedade faz com que ela procure cada vez mais esses tipos de condutas, né? Como a gente acontece hoje, não só as questões das doenças sexualmente transmissíveis estão aumentando muito no número de jovens e adolescentes, mas também o próprio uso de anabolizantes, porque são formulações, né, que são estereotipadas com fórmulas de atingir o corpo perfeito de forma rápida e que se não tem nenhum acompanhamento adequado pelos profissionais de saúde competentes, e aí todos os profissionais de saúde estão bastante positivos nesse cuidado a esse tipo de conduta desse público, dessa faixa etária, e aí a gente tem os vários problemas de saúde, como jovens e adolescentes com problemas já que você tem jovens com problemas de esterilização, problemas já de fundo orgânico, como problemas cardiopatas, hipertensão, por conta do uso dessas substâncias, dessas fórmulas, que a gente chama de fórmulas mágicas, conhecidas por eles, né? É importante a gente ressaltar, que a gente já tem falado nos programas anteriores, que nunca se deve tomar medicamentos ou qualquer tipo de fórmulas mágicas sem ter um acompanhamento do seu médico. Então, isso é muito importante a gente sempre ressaltar, porque as pessoas acham que frequentar a academia e não consegue ter o corpo perfeito, como a professora Cristina coloca, vinculado à mídia, de conseguir, né, ter aquele corpo ideal, desejado, como a mídia traz, né, e aí a pessoa acaba utilizando drogas, né, digamos assim, que são proibidas para determinada até faixa etária, levando até a problemas mais graves, como a professora coloca, esterilização, né, não poder mais ter filhos, né, e até mesmo outros problemas, como câncer. Então, é importante a gente discutir isso, professora, em relação a essa coisa dos adolescentes, né, que a gente começou a falar, e em relação à DST, né, a gente sabe que tem o programa do governo, né, que combate, né, faz a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, e também inclui os adolescentes, mas as campanhas vinculadas na mídia, na sua opinião, elas atingem adequadamente a esse público-alvo? Bem, o Brasil tem avançado muito
dentro da nova Lei Orgânica 8080, criada em 1990, né, que trabalha a questão de um sistema de saúde integrado, de um sistema de saúde para todos. E aí a gente pensa que o quanto se avançou em termos de programas, e aí um deles é o programa da DST-AIDS, que é dentro dos programas, dos vários programas, dos diversos programas que se tem no Brasil, é um dos mais efetivos, né, um dos que mais amostram resultados positivos em relação às situações que atingem a nossa população brasileira de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais e de diferentes etnias, né? Então, a gente pensa que já se caminhou muito, porém, percebe-se que muitas vezes determinadas campanhas que são lançadas pelo Ministério da Saúde podem ter uma eficácia um pouco diminuída por conta de determinados aspectos que são relevantes. Hoje, quando a gente fala de saúde, a gente não pode pensar na saúde de um indivíduo fragmentado, né, separado, dicotomizado. A gente tem que pensar no indivíduo integralizado, ou seja, esse é um indivíduo que tem uma história, né, que tem uma determinada cultura, que está fazendo parte de um núcleo familiar, de uma estrutura social, e que essa estrutura social vai estar interferindo organicamente nas questões fisiológicas e psíquicas dele. Então, falar de saúde dentro dos vários aspectos, principalmente falar de assuntos tão delicados como as doenças sexualmente transmissíveis, porque está ligado diretamente com a questão da sexualidade, e aí, durante muito tempo também, como eu falei anteriormente, a sexualidade é um tema novo. Muito tempo nós passamos a entender que a sexualidade era sinônimo de sexo, né? Então, quando se vê determinadas populações, né, determinadas culturas, ainda tem a ideia que a sexualidade é ainda sinônimo de sexo, onde o sexo é uma parte da sexualidade, ela envolve questões muito mais amplas, né, que envolve aspectos sociais, que envolve aspectos culturais, questões, os papéis do ser masculino e feminino, questões de gênero. Então, tem muita coisa por trás para discutir e muitas vezes os programas não conseguem atender, até porque a função de qualquer política de saúde, ela tem uma intenção nacional, né? Então, nós temos aí 190 milhões de brasileiros. Então, caberia aos profissionais de saúde fazer as adequadas adaptações, né, desses projetos para as áreas específicas do Perfeito. Do e país. aí, os programas em cima da sua equipe multiprofissional, né, cada um dentro da sua atribuição, teria a sua ferramenta para detectar situações dentro do seu campo, trabalhando com a questão dessa individualidade da pessoa, né, do se ser homem e desse ser mulher, né, que é fundamental para discutir, principalmente com assuntos ligados a doenças sexualmente transmissíveis. Interessante. A gente agora vai para o nosso próximo bloco do programa, onde temos perguntas das pessoas participantes da rua, né? Para quem não conhece, nosso programa está assistindo agora, a gente tem um momento que a gente vai até a rua e pergunta o que o povo quer saber. Então vamos à primeira pergunta. Como se previne e como faz o tratamento. Então, como o nome já diz, as doenças sexualmente transmissíveis são doenças que são adquiridas, são passadas de pessoa a pessoa através do ato sexual, né, da relação sexual. E existem 3 formas de se ter essa atividade sexual: pelo contato, né, pelo sexo anal, pelo sexo vaginal e pelo oral. Então, é muito fácil o tratamento dessas doenças hoje no Brasil, né? Existem os programas, como falei anteriormente, existem os programas, e o mais efetivo é o programa da DST-AIDS, onde essas doenças têm vários agentes que são chamados micro-organismos. O que são micro-organismos? São seres muito pequenos que a gente não consegue ver nos nossos próprios olhos, né? A gente só consegue ver através de um aparelho que recebe o nome de microscópio. Então, esses seres muito pequenos, eles têm vários tipos. Nós temos os fungos, nós temos as bactérias, nós temos os parasitas, os protozoários, enfim. Vários tipos de doença causada por vários tipos de micro-organismos, né? E dentre as várias doenças que a gente tem, nós temos a candidíase, nós temos a tricomoníase, nós temos a sífilis, o HIV, que são 2 doenças, sífilis e a AIDS. Elas são doenças sexualmente transmissíveis que não são só adquiridas pelo ato sexual, e sim também de mãe para filho, que é chamado de transmissão vertical, onde
a mãe pode passar para o seu filho durante a gravidez, a gestação e o pós-parto. Então, por isso, dentro do conjunto de doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem hoje, pelos diversos micro-organismos, essas são as mais perigosas, porque podem também atingir o bebê, né, na fase da gestação. E a prevenção dessas doenças? Bem, a prevenção, dependendo do tipo do agente que causa essas doenças, né, do tipo das doenças que são, nós temos desde tratamentos que são feitos com medicamentos orais, até cremes vaginais e pequenas cauterizações. O que é cauterização? Um procedimento que a gente faz com ácido, com um medicamento apropriado, queimar justamente as doenças que são manifestadas pelas verrugas, né? Porque também as várias doenças, existem várias formas de apresentar no nosso corpo. Existem as formas através das verrugas, existe através das feridas, através de secreções, que tem um cheiro desagradável, que tem coloração diferente do normal, né? Porque o normal na mulher, por exemplo, tem uma secreção bem clara, esse é natural dela, que é chamada de lubrificação, que é importante ter essa lubrificação no canal por conta da atividade sexual, mas quando está fora dessa coloração transparente, que um indício, uma indicação que tem algo ocorrendo fora dos padrões normais, e aí é importante ela procurar profissionais adequados e unidades de saúde adequadas para que ela possa fazer o diagnóstico e ter o cuidado apropriado para isso. Porque são doenças de fácil tratamento. Hoje, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são altamente fáceis de tratar, né? Basta você procurar os serviços adequados, os profissionais adequados para fazer todos os exames necessários que vão indicar quais são os micro-organismos que estão ali, para depois utilizar desde medicamento oral até a cauterização, que são as queimaduras nas verrugas, né? E a forma de prevenção mais difundida popularmente é o uso da camisinha. Exatamente, né? Dentro dos vários é a única e exclusiva, né? Então a camisinha, ela principalmente é a única forma de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente no mercado uma série de qualidades de camisinha, né? Também a gente tem que prestar atenção em uma série de informações, do lacre dessa camisinha, essa camisinha ver a data de validade, né? Para a gente ter a segurança que a gente está levando um produto confiável e que possa realmente promover essa prevenção. É importante a gente falar também em relação ao armazenamento da camisinha. A gente sabe que muitos adolescentes costumam carregar a camisinha na carteira, né, professora? E isso não é o mais adequado devido ao calor, esse látex pode romper e aí a camisinha estourou. Aí vão achar que é por causa da má qualidade da camisinha, mas foi por causa da má conservação. Isso é muito comum nos jovens. Então, como essa camisinha é colocada na carteira, muitas vezes ele pode sentar, né? Na hora de sentar também faz uma pressão ali naquela região que pode estufar aquela embalagem. E aí você danifica o produto que está ali, que é a camisinha. Então, você pode realmente perder toda a função dela de proteção, né? Então, ter muito cuidado, né? De onde você vai colocar a camisinha, onde você vai armazenar, ter o contato, ver a validade quando for comprar, da onde você está comprando, né? Procurar sempre comprar instituições. Hoje, o Ministério da Saúde tem nas unidades básicas de saúde o serviço da ST/AIDS que promove a liberação, né, gratuitamente das camisinhas. Então, isso é um passo também em nível das políticas públicas voltadas para o programa de DST/AIDS. Então, quer dizer, é muito importante a gente enfatizar isso. Então, um ponto também que eu quero destacar é que o aumento do número de DST/AIDS, e principalmente dentro da DST/AIDS é o caso do HIV, que leva a AIDS nos jovens e adolescentes, é justamente porque existe desde 1996 o tratamento antirretroviral, né? O que é isso? Isso foi uma solução muito positiva, apesar de a gente saber que a AIDS ainda é uma doença que não tem cura, porém a expectativa de vida aumentou muito e a qualidade de vida dos portadores do vírus também, né? Então hoje a gente tem portadores que vivem
20, 30 anos com vírus e que não tem a manifestação da AIDS, né? Porque a AIDS ela não tem uma manifestação, não tem um sintoma específico, né? Um conjunto de sintomas que vão estar ligados desde pneumonia, tuberculose e até as outras DSTs. A entrada do HIV pode levar a outras DSTs. Isso é muito interessante, né? É interessante a gente falar que o nome AIDS já vem disso mesmo, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, essa fraqueza do sistema imunológico já vai levar a pessoa a desenvolver outras doenças que são chamadas oportunistas. Vamos à segunda pergunta agora. Olha, eu tenho uma dúvida, porque eu tenho muito medo de ir a banheiros que não sejam de pessoas conhecidas, na minha casa, ou de pessoas conhecidas. Se, por exemplo, a pessoa urinando, aquela urina que cai e que possa voltar, né, e ficar nos órgãos ou mesmo na perna, você pode pegar alguma doença? A urina é uma secreção corpórea que é altamente estéril. Então, o que acontece é que ela não leva a DST. Porém, o que a gente tem como uma questão já bastante discutida em estudos, mostrando que um dos principais sintomas da DST é justamente as infecções urinárias, né? A dor ao urinar, por ser regiões muito próximas. Né? Então, a gente tem um meato urinário muito próximo do canal vaginal, né? Que é justamente uma das formas de se ter a relação sexual, que é pelo canal vaginal. Então, quando se não tem um tratamento adequado, não se faz o diagnóstico para detecção dessas doenças, esse homem ou essa mulher, ela pode, como também as DSTs são assintomáticas, ou seja, você muitas vezes não apresenta os sinais e sintomas, que são justamente as verrugas, as feridas, as secreções de coloração diferente, odor desagradável, pode conviver com as pessoas de forma natural, né? E aí levar a ter outro sinal, que é justamente a dor ao urinar. Então, justamente as pessoas podem ter esse entendimento. Por favor, traga aqui o álbum seriado para a professora explicar para a gente. Então, só para mostrar, ilustrar sobre as doenças sexualmente transmissíveis em relação ao ato de urinar, que eu falei que não se transmite DST ao ato de urinar, porém, uma das sintomatologias, né, é justamente a dor urinar, porque essa região dos órgãos genitais, no caso aqui da mulher, está muito próximo ao meato urinário, que fica na região aqui embaixo. Então, quando se faz o tratamento adequado, você tem uma facilitação desses micro-organismos levando. E no órgão masculino, professor? Tá? E no masculino é mesmo muito semelhante, né? Então, a gente também tem no pênis ali a uretra, que é por onde sai a urina, né? Então, ali também é uma região que pode se manifestar a dor ao urinar. Então, tanto homens como mulheres podem ter como sinais de DST justamente a dor ao urinar. Vamos a outra pergunta, então. A questão, assim, entre homem e mulher. Por exemplo, se há doenças que, por exemplo, no homem são assintomáticas e em mulheres, no caso, esse sintoma ele se manifesta, entendeu? E vice-versa, se existe isso, entendeu? Existem, sim, doenças sexualmente transmissíveis que são assintomáticas, ou seja, um homem ou uma mulher pode ter esses micro-organismos, que são os vírus, ou as bactérias, ou os parasitas ou protozoários, que vão levar às várias doenças, mas não ter as diversas sintomatologias, né? E aí é o que tem mais o perigo, né? Professora, poderia dar um exemplo de doença assintomática para o homem e para a mulher? Por exemplo, a gente tem muito o HPV, né? O HPV, muitas vezes, que tem as lesões, existe um tempo de manifestação desses micro-organismos no nosso corpo, né? Que é chamado de período de incubação. E muitas vezes a gente sabe que todo micro-organismo que entra no nosso corpo, nós temos como fosse chamados soldados sentinelas, né? Que são mecanismos de nossa proteção, né, que é dada pelo sistema imunológico. Se a gente tem um bom sistema imunológico que é fornecido através de uma boa alimentação, boas horas de sono, né, de condições de lazer, enfim, todas as qualidades necessárias para que a gente tenha condições saudáveis de vida, então muitas vezes esse homem, essa mulher pode não ter a manifestação. Interessante. Eu ia só perguntar sobre essa parte do sintomático e outra, o HIV, digamos assim, né, também poderia ser considerado, porque no caso o HIV não chega a ser a doença ainda a AIDS, mas a pessoa ela teria e não sabe, né? Então seria Exatamente. assintomático. Outra também, o HIV é
é uma doença sexualmente muito interessante porque o vírus, ele também, assim como outros tipos de micro-organismos, eles precisam desse sistema de defesa. Então, antigamente, quando foi descoberta a AIDS na década de 80, você tinha toda uma manifestação clínica visível no indivíduo, na pessoa, né? Então, você tinha aquela pele escurecida, você tinha aquelas lesões que a gente chamava de sarcoma, de sarcópite, que são lesões na pele, você tinha emagrecimento de forma súbita e bastante intensa, e hoje, com os programas e com a medicação retroviral, hoje você tem indivíduos portadores do vírus e que não manifestam os sinais e sintomas, né? Consequentemente, não está desenvolvendo a AIDS, tem ótimas qualidades de vida, né? Vamos a mais uma pergunta, então. Os programas ou os projetos que os nossos governantes têm para poder investir no combate a esse tipo de doença e conscientizar mais a população sobre isso? Bem, o principal programa é o programa DST-AIDS, que hoje eles se separaram por conta da situação de epidemia do vírus, voltando a ser um dos principais agravos a questão da população juvenil, né? Então, hoje a gente tem um programa da DST e tem um programa da AIDS que funcionam de forma bastante efetiva em todo o território nacional, atingindo populações inúmeras pelo Brasil afora, né? Então, esses dois programas são os principais que atuam na questão da DST no Brasil. E esse programa ele abrange toda a população, né? Abrange toda a população, de diferentes classes sociais, diferentes idades. E como a pessoa tem acesso à informação na sua cidade, onde tem um atendimento voltado? Aqui em Niterói a gente referiu até o setor da UF, mas na sua cidade a pessoa procuraria a Secretaria de Saúde ou o posto de saúde mais próximo, seria isso? Sim, hoje o nosso sistema de saúde trabalha com a regionalização, enfim, dependendo do município, do tamanho do município, a gente tem áreas administrativas que são localizadas nos bairros que compõem aquela região. Então, cada região, de acordo com o seu tamanho, tem unidades básicas de saúde, que a gente chama de UBS, né? E tem unidades hospitalares que têm o serviço ambulatorial, né? Então, indo a esse serviço, ali vai ter o setor que vão dar esclarecimentos aonde buscar o serviço de acordo com essa regionalização, com essa localidade. É uma rede integrada para o cuidado, né? Cobertura aí a portadores de DST ou AIDS. A gente tem uma pergunta aqui de encerramento, que é mais assim uma coisa de opinião para os nossos entrevistados, hoje aqui entrevistada a professora Cristina. Aí eu queria saber da senhora, na sua opinião, qual seria o grande desafio para o controle da DST no nosso país e por quê? Bem, já trabalhando muito tempo com o DST e trabalhando no campo da sexualidade, um dos grandes desafios é a conscientização da população, né? A atividade sexual, ela é fundamental, ela é muito importante no ser humano, né? Só que essa prática tem que ser exercida com respeito, com segurança, de forma em que a gente trabalhe fundamentalmente com o pensamento da prevenção, né? Então a gente esteve hoje aqui com a professora Cristina Portela, doutoranda em saúde pública, especialista em sexualidade, e conversamos sobre doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Nós vemos que o Brasil é referência internacional no tratamento dessas doenças e que a forma mais fácil e barata de prevenção dessas doenças é o uso da camisinha. Sempre procure orientação no posto de saúde ou unidade de atendimento próximo à sua casa. Agradecemos a audiência e até o próximo Espaço Aberto para a Saúde.